Sejam bem-vindos ao canal Sandro Joiá. Amados irmãos e irmãs, eu estou extremamente feliz e quero agradecer a vocês todos por compartilharem os vídeos, por colocarem nos comentários de vocês. E isso eu falo de todo o coração e de muita gratidão. Então compartilhe o vídeo com 5 pessoas, dê um joinha para o canal crescer ainda mais. Hoje nós vamos falar do Lorde Exu Veludo, mas sempre tem introdução. Tem introduções por conta de vários fatores e de vários motivos. Eu fico às vezes triste, seria a palavra? Talvez. Não é essa a palavra. Mas o que eu quero dizer, vocês vão me compreender. Quando eu falo de uma pombagira tal, de um Exu tal, dentro daquele vídeo tem muito conteúdo. A parte triste é que as pessoas param para assistir, principalmente, aquele Exu que é dela, aquela entidade que é dela, que é totalmente normal e natural. Mas os meus vídeos, eles possuem muito conteúdo. Quando eu estou falando de uma padilha, de uma mulambo, de uns 7 encruzilhadas, enfim, tem muito conteúdo. Eles estão muito ligados a fatores da Terra, da ordem da Terra, das leis da natureza, da psique, das emoções humanas e da gnose, do plano mental que cada indivíduo tem como verdade, como dificuldade, como entendimento, como prisão ou como liberdade. Então, a gente, todos nós, vamos aprender muito quando a gente conhece as características. Então, você vai construir uma casa, você vai chamar o pedreiro, que vai pôr os tijolos, você vai chamar o eletricista, que vai passar os fios, você vai chamar o arquiteto, que vai desenhar o projeto, você vai chamar o engenheiro, que vai montar a planta, você vai chamar o advogado, que vai fazer a escritura, vai legislar a parte jurídica, a prefeitura, essas coisas todas. Então, eu tento sempre colocar de maneira simples para que vocês entendam que não é a mesma vibe, que não é a mesma coisa, que as entidades, elas podem trabalhar em todos os aspectos da nossa vida, mas existe especificidades, existe plano de domínio, existe atuação em muitos aspectos. Então, para falar de Exu Veludo, a gente tem que aprofundar e, no mínimo, quem está chegando no canal a primeira vez tem que saber que essas explicações de introdução que eu fiz, eu já faço nos outros vídeos sempre de uma forma diferente, porque eu tento ir acrescentando, porque choca pelo fato da crença, pelo fato do que a pessoa aprendeu, fato porque só o meu é de verdade, fato de que eu sei a verdade absoluta, fato de que eu sei todas as coisas. É impossível eu ou qualquer pessoa saber todas as coisas. Ninguém é dono de uma verdade absoluta. Então, partindo desse princípio, é onde eu falo, eu estou contando as minhas experiências, a minha forma ocultista, sem cabresto, sem fanatismo,
sem imposições e crenças religiosas, para que eu venha falar da essência. Então, você pode encontrar o Exu veludo da Calunga, o Exu veludo das Sete Encruzilhadas, Exu veludo do mar, Exu veludo do templo, Exu veludo. Então, qualquer outro nome composto ou qualquer outra associação com encruzilhada, calunga, não importa, é mais um ponto de força. Então nós vamos chegar no Exu veludo falando principalmente da palavra veludo. Então, eu sem desrespeitar ninguém, tá? Veludo, para mim, não tem nada a ver com reis, duques, pessoas que se vestiam bem. Eu não vejo nenhuma evolução espiritual nisso, tá? Eu estou falando uma evolução espiritual. Eu não estou falando da importância no plano físico, tá? O veludo, a palavra veludo, na época que o seu veludo existia, era praticamente utilizada também para gíria, era uma gíria, tá? Então, que tipo de gíria? A pessoa que tem fala de veludo. O que significa isso? A pessoa que escolhe, tem o dom da palavra para se comunicar, para negociar, para vender, para entender, para chegar, para passar informações. Ela tinha o dom da palavra, palavra de veludo. Mas também existia uma outra gíria para veludo, que era associada ao dinheiro. Aquela pessoa tem vida de veludo. E isso dizia o quê? Próspera, abundante, rica. Então, através dessa gíria, eu não sei de que forma, de que maneira a coisa acontece, se criou a egrégora, né? Então você quer dizer que um Exu veludo, ele não pode chegar vestido com uma capa de veludo? Gente, pode tudo. Para com esse negócio de cartilha, de receita. Se esse Exu veludo quiser aparecer de sunguinha, ele pode. Até mesmo porque vocês vão entender a essência do Exu veludo. Então, é de capa, é com cartola, é sem camisa, é com calça comprida. O que é isso? Resumir o seu veludo, a forma como ele se apresenta no médium, porque ele está de capa ou porque ele está sem camisa? Então, é nessas limitações, é nesses tipos de crenças que já começa a se perder a essência do seu veludo. Então, você vê um Exu veludo numa umbanda, lembra da fala, lembra da comunicação, lembra desse processo? Então ele está ali no meio cristão. Então, o sincretismo, a essência, as práticas, as cartilhas, ele é habilidoso. Ele vai saber entrar e sair dali com uma facilidade incrível. Ele não precisa se manifestar, vamos colocar assim, da forma que ele gostaria, porque ele tem essa habilidade, tá? Dentro de uma quimbanda, ele vai estudar o ambiente e ele vai se manifestar também como ele quer. Então, essa questão de como ele se manifesta, que roupa ele veste, se é veludo, se não é, gente, é muito pequeno para se falar do Exu veludo. Muito pequeno, tá? O que ele come, o que ele bebe, tá? É só perguntar para ele, tá? Então, qualquer tipo de oferenda que seja feita com carinho, que seja feita com devoção,
que seja feita com respeito, coisas de qualidade, tá? Porque o seu veludo, dinheiro, veludo, boca de veludo, mas não é no sentido que você está pensando, tá? Boca de veludo, fala bem, se comunica bem. Então ele pode ser extremamente bravo, se ele estiver dentro de uma situação que ele não goste, e ele pode estar extremamente doce, quando as coisas estão saindo como ele quer. Aí a gente já começa a poder, nesse momento, começar a aprofundar mais. E o vídeo do seu veludo é babadeiro, tá? Então, abra a sua mente. Vocês que são médiuns do Exu Veludo, o comentário de vocês é importantíssimo, porque acrescenta, enriquece e passa mais conhecimento para que o seu Exu Veludo não se perca e não vire um Exu de TikTok para pessoas com a mente assim, porque quem acredita que Exu Veludo está em 60 segundos de um TikTok não conhece o seu veludo. Então vocês médiuns, vocês têm que honrar o teu Exu. Vocês que trabalham, convivem, ou são casados, ou são irmãos, ou de alguma forma conhecem o seu veludo, a informação também é muito importante. Por que você está falando tanto e não entra no assunto, Sandra? Eu já estou no assunto. É essa dificuldade que muita gente sente. Porque Exu Veludo é conhecimento. Exu Veludo é quebrar caixinha. Exu Veludo, ele tem a conversa, ele tem a habilidade de tirar a pessoa daquela coisa engessada e libertar a pessoa, tá? Então eu vou dar um exemplo, tá? Porque a gente sabe que um veludo não é igual ao outro. Então nós estamos falando de essência. E como eu disse, também ele se manifesta como ele quer, justamente para poder fazer o trabalho dele. Porque infelizmente não são todas as pessoas que estão preparadas para uma entidade de alto escalão como Exu Veludo. Muitas vezes nem mesmo os seus próprios médiuns estão preparados para o Exu Veludo, tá? Então vamos tentar aprofundar mais e depois vai fazer mais sentido. Se a gente for associar, por exemplo, um cachorro. O cachorro você briga, você xinga, você tenta pôr de castigo. Passou 2 minutos, o cachorro está ali te lambendo. Passa. O cachorro ele fica do seu lado. O cachorro não desgruda de você. Se fosse fazer uma comparação, Exu Veludo seria o gato. É uma comparação, tá, gente? É uma comparação. O gato, ele é extremamente independente. Se você gosta ou não gosta dele, ele vai continuar a vida dele do mesmo jeito. O gato, ele só vai te dar carinho quando ele quer. O gato, ele vai te seduzir para ganhar a comida dele, ou o brinquedinho dele, ou o seu carinho. O gato, ele não... tirando os gatos de apartamento, né? Mas o gato, ele é noturno. Ele sai para caçar. Ele quebra aquele pau no telhado por causa de outras gatas. E aquela confusão. E grita. E morde. E volta para casa todo... tipo quando a gente vai para as baladas da vida e volta todo arrebentado. Então, se fosse associar o Exu Veludo, ele é assim. Ele não vai lamber ninguém. Ele é totalmente independente. Ele tem o sistema mágico, operacional e espiritual dele. Ele não quer saber das suas crenças. Ele não quer saber de que você vai achar bom, bonito e barato. Ele não está nem aí. Só que tem uma coisa. O que isso está querendo dizer?
Porque isso quer dizer alguma coisa. Então, quantas pessoas são reprimidas sexualmente por causa de religião? Quantas pessoas são reprimidas e não conseguem ser elas mesmas por conta de criação, de família? Quanta opressão sexual existe em muita gente que deixa de ter prazer ou faz apenas porque o companheiro quer prazer? Não sei, mas esse tipo de opressão. Quantas pessoas não conseguem, olha, Exu Veludo, comunicação e dinheiro. Quantas pessoas não conseguem prosperidade, não conseguem dinheiro, não conseguem vencer na vida, porque elas não acreditam nelas mesmas. Elas não acreditam no potencial delas. Elas não acreditam que as pessoas, por exemplo, se as pessoas não aprovam o que ela deseja fazer, o que ela quer fazer, ela desiste. Exu Veludo. Porque Exu Veludo mete o pé na porta. Ele não está nem aí se vai ter fã, se vai ser criticado, se as pessoas... Ele não depende lembra do gato. Ele não depende da aprovação das pessoas, ele não depende de religião dizer que é assim, ele não quer saber dessas imposições, dessas prisões, dessas limitações. Aí a gente para um pouquinho e já começa a falar assim, meu Deus, aí, a religião, meu Deus. Primeiro que Deus é o todo. Quando você tira uma parte de Deus e transforma em mal, em anjo, em demônio, em não sei o quê, em justiça, em injustiça, ele já deixou de ser o todo, ele está fragmentado, tá? Exu Veludo, ele conhece o abismo. Então vamos tentar desenhar esse abismo. A pessoa está aqui e não sai do lugar. A pessoa está aqui e não sai do lugar. Por que ela não sai do lugar? Porque ela tem medo dela mesma, ela tem medo da vida, ela tem medo do julgamento das pessoas, ela precisa da aceitação das pessoas. Resumidamente, é isso. O que o Exu Veludo faz? Fala assim, ô mulher, ô homem, presta atenção. Você não vai sair do lugar, você não vai ter sucesso, você não vai ter prosperidade, porque você não entende a sua essência, você não entende para o que você veio, você não entende qual é o seu processo. Aí o que ele faz? Ele te mostra o abismo. Principalmente esse aspecto está muito voltado aos médiums. Porque ele pega aquele médium criança, adolescente, imaturo, aonde ele veio de uma criação, de uma religiosidade, de uma seita, de dogmas e de cartilhas, e tem seus traumas, tem seus medos. Esse médium jovem, ele está em desenvolvimento de conhecimento intelectual, de prática. Aí, quando o seu veludo põe a mão, essa pessoa tem a sensação de que está descendo um abismo. Parece que o mundo todo vai sufocá-la, vai afogá-la. É como se ele pegasse a capa de veludo dele, enrolasse no pescoço e a pessoa agoniza. Só que depois que passa desse processo, esse médium faz assim, oi? Oi? Por que eu sofri por causa disso? Nossa, por que eu não me expressei sexualmente? Por que eu não me expressei comercialmente? Por que eu não lancei a minha ideia? Por que eu fiquei preso a esses dogmas, a essa ritualística, a esses conceitos sociais, familiares? E aí ele desperta. Exu Veludo. Exu Veludo. Quando a pessoa desperta, aí ela começa a ter uma visão de dinheiro, de prosperidade, sexual, de caminho, de amar a ela mesma,
a respeitar ela mesma e não ter o medo de colocar em prática as coisas que ela acredita e sonha. E tudo isso é sempre com o famoso juízo, a precaução, não é uma coisa desajuizada. Ai, vou me jogar. Não, não é isso. É com sabedoria. Exu Veludo carrega essa coisa de sabedoria, essa coisa das pessoas que estão presas nelas mesmas e culpam o diabo, culpam a família, culpa todo mundo. E culpa todo mundo. Todo mundo é culpado de tudo, menos ela. Exu Veludo faz assim, querido, isso é mais voltado para os médiuns, tá? Querido, querida, alô, você já está com 20 anos, você já está com 25 anos, até quando você vai ficar nessa? Sabe? Aí não tem voz de veludo não, aí é na coisa implacável, aí é na dureza. Por quê? A pessoa reclama da vida, reclama da vida, reclama da vida, mas ela não quer a solução, não quer a solução. A solução, isso em geral, para mim e para todo mundo, a solução é somente como a gente enxerga. E isso torna a gente limitado. E Exu Veludo está aí, nesse processo de tirar a gente da caixinha, dessa prisão emocional, dessa psique limitada. Ao invés de você ser um farol guiando o navio, tá? Você é um palito de fósforo iluminando a formiga. Exu Veludo não gosta disso. Exu Veludo não gosta disso. Com ele, você tem que virar um farol para guiar os navios. O mar, clarear, transcender. Tem que transcender, senão vai ser uma vida inteira presa num quartinho escuro. É isso. E para os seus consulentes, ele é muito poderoso, tá? O consulente é assim. Se o Exu Veludo tiver todo trevoso, porque eu faço, porque eu aconteço, e a pessoa foi ali justamente com uma intenção de destruição, de ataque, ou de algo que não seja dentro dos princípios do seu veludo, uma coisa boa, ele vai se manifestar de uma forma trevosa. Justamente porque aquela pessoa que está com aquele coração podre, ao invés dela cuidar da própria vida, ela tira da boca dela ainda para destruir os outros. Ele vai ser assim, magnífico, porque ele vai atuar e vai causar na pessoa justamente a visão do que a pessoa esperava. Olha que tipo de sabedoria e de poder Exu Veludo tem. É muito profundo, tá? Portanto, o Exu Veludo, ele gosta da luxúria. Aí a gente já começa... A luxúria é um dos 7 pecados capitais. A luxúria é um pecado na Bíblia. A luxúria é um pecado na minha religião espírita esotérica. A luxúria é maligna, é do diabo. Então tá, querida. É justamente isso que você acredita e que Exu Veludo fala assim, gente, você é um miserável, você nasceu para ser pobre, você nasceu para sofrer, tá? Porque a partir do momento que você não gosta de você e não gosta das coisas boas, um beijinho vai procurar a luz. Quanto mais sutil você tiver, mais fora da Terra você estará e mais longe dos objetivos da Terra você ficará. Porque eu sou Exu Veludo. Então, se você quer que eu contribua, que eu ajude e que eu te mostre o caminho, sem você se permitir, não adianta você vir com essa garrafa de uísque ou gin pra cima de mim, não. Tá? Porque eu não sou otário, eu não sou comprado e eu não vou assumir um BO de uma pessoa que não quer fazer nada da vida, que acha que a minha luxúria, que o meu encanto para o dinheiro
é uma maldição bíblica. Vai na igreja evangélica, me deixa em paz, vai lá rezar com o pastor. O que você veio fazer aqui? Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido, tá? Esse poder do Exu veludo de sedução também, porque sedução envolve conquista, envolve sexo, envolve prazer, envolve entrosamento e conquista social de grupos de pessoas, de líderes, de empresas, de grupos de amigos, de jogador de futebol, do time. Então, Exu veludo tem esse encanto da sedução, tanto emocional, psique, como a sedução física. Mas eu tô achando que esse Exu veludo é muito esquisito. Não entendeu. Ele não é esquisito. Ele é livre. Ele é o gato. Muitas vezes quem é esquisito é a gente. A gente é esquisito porque a gente não entende o processo para se ganhar dinheiro. A gente não entende o processo da sedução através das palavras. A gente não entende o processo da sedução através do nosso corpo, porque tudo isso essa crença cristã. Eu não estou falando de Jesus, estou falando da religiosidade cristã, te deixou ali na colônia, recebendo as migalhas que o rei te joga. É isso. E Exu veludo não compactua com essa miséria, porque se luxúria é um dos pecados capitais, então me diga aonde que entra a miséria? Entra na humildade? Entra assim, eu sou da luz? Porque eu não vejo uma pessoa miserável, sem comida em casa, os filhos passando necessidade, a pessoa toda esculachada. Eu não vejo nada divino aí, eu não vejo nada de bom aí. Eu considero isso um pecado. Um pecado muito grande, quando a pessoa se permite a viver todo esse tipo de mazelas, de injustiças, por falta de ação, por falta de visão, por falta de entendimento e por crenças, porque tá no candomblé, tá na umbanda, tá na quimbanda e carrega esses dogmas de inferno e de céu. Então é aí que eu disse, é a minha visão, é a minha experiência, e eu não estou aqui para desrespeitar ninguém, mas se você parar para refletir friamente, você vai descobrir muita coisa a respeito de você mesma, ou mesmo, e dos seus limites ou limitações, que quem está mostrando aqui é Exu veludo, tá? Então, esse papo profundo de alma, de movimento, é Exu veludo, tá? A pessoa segue os conselhos do Exu veludo. A pessoa abriu a mente, deixou suas crenças de lado e começa a escutar o Exu veludo. Aí, essa pessoa vai entrar no caminho do sucesso, da fama, do dinheiro, do brilho social, da sedução, da magia. E eu não estou comparando Exu veludo à pombagira não, tá? Porque é um outro tipo de sedução. É uma beleza, é um encantamento, né? De vida, de libertação da mente e das conquistas pessoais que essa pessoa deseja e que muitas vezes nem sabe que precisa, porque tem esse tipo de gente também. Olha, o quanto de pessoas que, por vários fatores, eu vou citar alguns, não
não se dá bem no sexo por trauma, não se dá bem no sexo por se achar feio, não se dá bem no sexo porque o marido, a mulher é ruim mesmo, não se dá bem no sexo porque aprendeu que o sexo é só para procriação. Estar com o Exu veludo é se libertar disso, porque ele é o próprio impulso sexual. Então, para a época dele, essa maneira de ser, de gostar do conforto, de gostar do luxo, de gostar dos prazeres da vida, de gostar do sexo, era tudo que os protestantes e os cristãos consideravam que era diabólico e iria para o inferno. Então, o seu veludo abomina, odeia a qualquer coisa que cause opressão e que apague a sua chama. Ou os seus médiuns vão ser hiperativos, tanto no dia a dia, mas também hiperativos sexualmente, ou os seus médiuns ainda não entenderam o processo do seu veludo e são reprimidos sexualmente, nas suas escolhas sexuais, na sua forma de sentir prazer, no seu próprio... Sabe aquele mundo de Bob? O mundo para funcionar tem que ser como eu imagino. Então, os médiuns que ainda não entenderam o seu veludo é porque ainda estão nessa prisão. E eles estão ali com o pai dos desejos, o pai dos impulsos, o pai da libertação, o pai do dinheiro. Porque essas são as habilidades. Então, eu vou contar uma coisa para vocês. É uma tarefa nada fácil para um médium do Exu veludo passar por esse abismo e sair desse abismo renovado, transformado. Eu não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é necessário, não só para os médiuns do seu veludo, como para qualquer pessoa. Toda pessoa que vive na caixinha, que segue cartilha, receitinha, não pode reclamar da vida que tem. Existem regras, existe lei. Então, se você ferir, o universo vai te ferir. Se você prejudicar, o universo vai te prejudicar. Essas leis são básicas. Se você aprender, agora eu estou no amor. Se você amar as pessoas, não é beijo na boca e trepar, não. Mas se você amar as pessoas, você está se dando a oportunidade de ser amado. Então, o médium do seu veludo, ele tem a obrigação de desenvolver essas habilidades. E essas habilidades normalmente começam justamente com os traumas. Olha que coisa, gente, olha que coisa. Porque é por isso que cada um tem aquilo que merece. Porque esse merecer é o que precisa. Lembra do gato, faz uma analogia com o gato. Você que é médium do seu veludo. E você que vai consultar o seu veludo, vai com a mente aberta. Porque se você for cheia de mimimi, ele é um metamorfo. Sabe o que é um metamorfo? É aquele espírito que se transforma naquilo que você quer. Então, se você for chegar ali cheia de mimimi, porque eu estou sofrendo, porque eu sou uma coitada, sou um coitado, eu sou injustiçado, não sei o que, ele olha para você assim, gente, essa pessoa está sendo vítima dela mesma. E se eu for falar para essa pessoa que ela tem que ouvir, ela nunca mais volta aqui. Então, há conta-gotas. Vamos jogando as gotinhas para ver se essa pessoa desperta. Tá? Aí se você faz assim. Seu veludo aqui é papo reto. Fala para mim o que é. Qual é o meu impedimento? O que está acontecendo? O que eu tenho que fazer para me libertar? É um trabalho? É um trabalho emocional?
é um psiquê, é conversar com o Senhor, é sair da caixinha. Eu quero saber com clareza o que está me prendendo. Aí você começa a ter caminho. Olha, então vocês pegaram a parte que ele odeia. Ele odeia a opressão, ele odeia a caixinha, ele odeia a religiosidade, ele odeia a pessoa que se apaga para ela mesma e depois joga a culpa no mundo. Mas ele odeia também a perseguição. Ele odeia o fanatismo. Ele pode não concordar com as coisas, mas ele não vai ficar enfiando o dedo na cara, tentando convencer você de que ele está certo e você está errada. Não, ele é o gato. Quer, não quer, a bênção. Nisso, a gente começa a ver aonde o seu Exu veludo tem também essa fama de juiz, tem essa fama de advogado das almas, advogado dos homens. Por quê? Por causa desses acontecimentos que eu venho falando desde o início do vídeo, que faz as pessoas não acreditarem nelas, se apagarem, culparem os outros, ou realmente terem acontecido coisas que tenham levado elas ao pior delas por conta de injustiças ou traumas. Um exemplo. Eu não sei se foi 2021, eu não lembro, gente. Esse negócio de cronológico, de data, eu não lembro. Então tem o templo do seu Zé Pilintra, nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro. Começaram a montar, deixaram tudo lindo, maravilhoso. Os cristãos foram lá, depredaram, quebraram, esculacharam, sabe? Tem uma pessoa aqui no canal que esses dias estava me escrevendo assim: olha, eu sou de Ossanha, eu tinha meu Ogum. Quando eu saí de casa, o meu sogro, minha sogra, minha cunhada, que são todos evangélicos, entraram e quebraram, foi tudo. Agora você me diz uma coisa, o que tem de cristão nisso? Cadê o amor nisso? Cadê o que Jesus ensinou? Porque eu vejo ódio, eu vejo perseguição, eu vejo intolerância, eu vejo agressão, porque quando você faz isso, você não agride só o espaço físico, você agride os sentimentos, as emoções, as crenças de uma outra pessoa. Esses seres, para mim, são os verdadeiros seres diabólicos. E que vocês, alguns de vocês, a gente não pode generalizar, né? Ainda pega conceitos ritualísticas, palavras malditas que eles soltam e aplicam na vida de vocês. É isso que Exu Veludo não gosta. É isso que ele vai ser um advogado. É isso que ele vai se levantar da forma imensurável e talvez muito terrível. Por quê? Porque fogo se combate com fogo. Não é vingança. Muita gente que carrega: eu sou dono da verdade, eu sou de Deus, eu sou iluminado, e só do meu jeito serve, eu só vou dar depois do casamento. Vai, cada um faz da sua vida o que você quer. Mas agora vocês começam a entender que Exu Veludo lá atrás, quando era vivo, quando ele viveu, ele passou por todos esses perrengues, por todas essas crenças, de uma maneira muito mais agressiva, até mesmo porque antigamente você sumia com as pessoas assim, né? Ele passou por tudo isso. É por esse motivo que Exu Veludo, ele não gosta desses dogmas. Ele não gosta
dessas prisões, ele não gosta desses tipos de fanatismo, perseguição e ataques. E vocês médiuns, por favor, vocês têm muito para me contar como é que Exu Veludo passa essas coisas para vocês, porque se você dá Umbanda e mete o pau no Candomblé, se você dá Quimbanda e mete o pau não sei aonde, eu não sei como Exu Veludo está lidando com isso. Porque ele respeita o livre-arbítrio. Você tem que ser o que você deseja. E quando você chega a mim, para me pedir alguma coisa, Exu Veludo, você tem que estar preparado para entender qual é o seu abismo para que você mude sua vida. Faz sentido? Então, o seu segundo nome, a gente já falou de luxúria, a gente já falou de desejo, a gente já falou da sedução física e da sedução emocional. Então deve ser o quarto que agora nós vamos falar do requinte, que não tem nada a ver com a roupa de veludo cara, tá? Que veio da Europa, que veio da China, veio lá no Sedão. Tem nada a ver. É tipo falar que a figueira tem que dar figo para ela. Tem nada a ver, gente. Não tem, tá? Então essa é a minha opinião, respeito a todos que estão, enfim. O requinte, a classe, porque esse homem, quando era vivo, ele não era um homem qualquer. Ele tinha a habilidade de ganhar dinheiro, ele pegava quem ele queria, e ele tinha essa liberdade, não importava se é homem, se é mulher, se é tico-tico no fubá, deu vontade, esse homem na terra fez os babados dele da forma que ele tinha vontade. Ele se fez livre. Provavelmente cometeu seus erros, provavelmente ele não tinha um veludo do lado dele. Então hoje, para que a gente não cometa nossos erros, ou por excesso, ou por falta, seu veludo está aí, para orientar, para guiar, para colocar na balança, para ensinar para a gente o tempo certo das coisas, para a gente não ter essa hiperatividade, principalmente os médiuns, né? Não ter essa hiperatividade e avançar o sinal antes da hora, porque conversa, seja veludo, põe os objetivos, veja os caminhos. Então, os seus médiuns vão ter características de... Deixa eu ler aqui. Os seus médiuns vão gostar muito do dinheiro, vão gostar muito da ostentação, vão gostar muito de belas roupas, vão gostar muito de bebidas boas e de qualidade. Porque o seu veludo gosta. Porque isso para eles são amuletos, oferendas, instrumentos que representam requinte, riqueza, luxúria. E se ele trabalha nessa vibração, não é uma garrafa de cavalinho, de cachaça, aquelas que vendem em casa de erva, né? De casa de artigos religiosos com capetinha na frente. Não, querido. Quanto mais barato for, menos Exu Veludo vai olhar na tua cara, porque ele entende que você tem a mente pobre. Entende? Ai, não, eu vou comprar essa cachaça de R$2 porque Exu Veludo vai me entender. Não vai. Ele vai olhar na tua carteira, ele vai olhar naquela gaveta de calcinha, ele sabe que tem um dinheirinho lá e que você foi miserável. Entendeu? Tem essa também. Então ele odeia as falhas de caráter e as pessoas conservadoras decepcionam muito Exu Veludo. Então não vem com esse negócio de conservador da modernidade, tá? Porque a gente acabou de falar de um tipo de conservador aí que não merece nem nosso bom dia. Não é esse tipo de conservador que eu estou dizendo. Conservador que o Exu Veludo não gosta é a pessoa que não se desprende dela mesma, que não cuida da própria vida e que vive debaixo das regras e crenças alheias. Vive assim, em função do TikTok falou, em função do que eu vi no Instagram, em função do que mamãe e papai fizeram a vida inteira, eu tenho que fazer também. Isso deixa Exu Veludo louco, porque o seu destino é igual.
Seu destino vai ser igualzinho. Por quê? Limitação. Não deixa o Exu falar na orelha. Deixa esse homem falar. Deixa esse homem agir. Deixa esse homem mostrar. Olha quanta lição aqui de Exu Veludo que não aplica-se somente para os médiuns. A lição de Exu Veludo serve para todos nós. Porque todos nós temos um lado sombrio que a gente não quer olhar para ele. E é isso. Eu fiz uma colinha aqui porque, gente, realmente, a gente vai passando dos 50, dos 51, e a gente, às vezes, qualquer pessoa, não tem nada a ver com a idade, a gente não consegue memorizar tudo. Então, eu coloquei alguns detalhes aqui. E vocês que são médios, necessariamente é óbvio isso, é óbvio. Não quer dizer que vocês tenham todas essas coisas, gente. Entendeu? Não é isso. Mas veja ao máximo qual é a semelhança, porque igual não é a mesma coisa que semelhante. Então, o Exu Veludo odeia a mentira. Não gosta. Deixa eu falar uma coisa. Apesar desse lado dele, desses impulsos de noite, sexual, de dinheiro, de magia, de sedução emocional e física, pode assemelhar a falange dos malandros, mas não é igual, tá, gente? Não é igual, é bem diferente. Já é uma coisa mais requintada, já é uma coisa que ele vai usar o pagode, se o pagode for trazer o que ele quer. E ele vai utilizar a valsa, a música clássica, se for para ele alcançar os objetivos dele. Entende a diferença? A estratégia, a sabedoria, a sedução. Então, ele odeia a mentira. Tanto a mentira que contam para os médiuns dele ou para ele, como a mentira que a própria pessoa se conta. Porque ele olha assim e faz: como é que eu posso ajudar essa pessoa? Ela mente para ela mesma. Tá? Então, a obrigação imposta. O que é obrigação imposta? Olha, você tem que ser da minha religião, você tem que acender vela cor-de-rosa para Exu Veludo, porque minha casa é assim. Olha, você só pode transar com seu marido nessa posição. Olha, você só pode ganhar dinheiro se você vender bombom. Então você não pode pôr bombom e docinho de amendoim. Então eu estou tentando ser simples, porque as coisas mais profundas a gente não pode dizer aqui no YouTube. Então, obrigações impostas. Esses Exu Veludo, o Exu Veludo e seus médios viram o capeta. Quando eles começam a ver que eles foram enganados, que eles foram oprimidos, e que ao invés de seduzir, eles foram seduzidos, o bicho vai comer, tá? Escravidão. O que é escravidão? Não fica pensando na escravidão somente dos negros, não. Existe um monte e vários tipos de escravidão. Existe a escravidão sexual, existe a escravidão daquele marido ou mulher que tem muito dinheiro e põe um companheiro ali para fazer tudo que ele quer. Existe aquela escravidão emocional que os filhos fazem e aquela mãe, aquele pai se sente cada vez pior. Nunca, parece que eles se sentem os piores pais do mundo. Exu Veludo, se entrar ali, o couro vai comer. É o gato. Tá bom, não tá, se vira. Tá? É isso. Chantagem. Ou faz o que eu quero, ou a consequência vai ser essa. O filho de Exu Veludo vai dar assim: então, faça. Mas, presta atenção, vai ter volta. Vai ter volta. É isso. Tenta chantagear um filho de veludo que você vê. Porque o homem, Exu Veludo, como eu disse, ele tem a semelhança de um juiz.
tenta chantagear que o negócio não vai ser bom. Ataques fanáticos, eu já falei. Então isso pode ser dentro de qualquer seita, de qualquer religião, de qualquer babado aí. Não necessariamente igrejas evangélicas, cristãs. Isso tem dentro da nossa espiritualidade também. Exu Veludo detesta, tá? Detesta por quê? Porque ele não vai fazer parte disso. Não vai, entendeu? Então por isso que muita casa perde os filhos de veludo. Outra coisa, a criação da má reputação, as pessoas que fazem questão de destruir a moral, a integridade, injustamente de outros, porque tem pessoas que têm prazer em perseguir, em destruir, em lacrar, que seja uma palavra mais moderna. Exu Veludo é um ótimo Exu para você falar para ele: meu pai, meu velho, fizeram isso comigo. Dá um jeito nesse ser humano, faz ela viver tudo que ela está fazendo para mim. Porque ele vai, gente. Ó, de vela, a pólvora tá na mão de Veludo, entendeu? Ele vai usar as forças que forem necessárias. Não, os médiuns não gostam de gente puxa-saco. Ah, é porque você é lindo. Não é nesse sentido, tá? Elogio é bem-vindo. Ai, você é lindo, agora você me dá isso? Ai, sabe o que é? Eu adoro conversar com você, você é uma pessoa simpática, você é uma pessoa tão importante para mim, agora você me dá isso? É esse o tipo de puxa-saco que eu estou dizendo. O que se aproxima do Exu Veludo, dos médiuns, né? Para conquistar as coisas como se Exu Veludo e seus médiuns fossem otários, porque de otários eles não têm nada. Quando a pessoa está com a farinha, Exu Veludo já está comendo bolo há muito tempo. Isso eu já falei. A injustiça, a covardia e a rotina são coisas que não fazem parte do Exu Veludo, tá? Agora, vamos falar um pouquinho de dons dos médiuns, né? Porque a gente trabalhou muito até o momento do vídeo da forma emocional, da forma de essência, da forma da psique, a gnose, a egrégora que Exu Veludo carrega, que isso pode ser manifestado na vida dos seus médiuns, e que necessariamente não são todos os Exu Veludos que vão ter todas essas características. Porque de repente ele já tem um médium bem sucedido, ele já tem um médium que está numa casa que ele gosta, ele já tem um médium que já está se relacionando bem, então ele vai fazendo uma atuação muito mais com os consulentes. Então eu sempre digo, a maturidade espiritual, ela traz autoridade espiritual. Então é óbvio que aquilo que era uma dificuldade sua, aquilo que era uma coisa que acontecia na tua vida que não era tão legal, com certeza com a maturidade você já melhorou, você já cresceu, você já mudou, tá? Então, esses médiuns maravilhosos do Exu Veludo, que são assim, de tirar o fôlego da gente, tanto os homens como as mulheres, eles têm uma veia, costumam gostar muito de esporte, estudar. Exu Veludo, presta atenção no que eu vou te falar. Exu Veludo não aceita que os médiuns sejam ignorantes. Eu não vou entrar de novo na história da caixinha, do engessado, da religiosidade e do fanatismo. Não vou. Simplesmente eu vou dizer, estudo. E pode também ser um estudo espiritual, pode ser um estudo para o plano físico, um engenheiro, um advogado, um filósofo, um teólogo, sei lá. Mas tem que ter estudo, tem que ter análise, tem que ter comparação, tem que ter reflexão. Senão,
o médium só vai pagar mico na vida. Tipo, você, meu bem, eu fico brincando com essa história de TikTok, tá? Mas foi uma maneira, uma palavra que eu encontrei para poder dizer. Se você é aquele médium do Exu Veludo de 60 segundos, você tá perdido, meu bem. Porque Exu Veludo não vai pôr uma moeda na tua mão, porque ele gosta do conhecimento, ele gosta das coisas ocultas, ele não está preso, ele não é um Exu preso e muito menos escravo de orixá, escravo de pai de santo, escravo de sacerdote, escravo de outro Exu não sei da onde, não é. Quem te contou isso, sinto muito, com todo respeito, mas essa verdade é a minha. Exu Veludo não é escravo de ninguém. E para saber disso e descobrir isso, tem que estudar. Por quê? A partir do momento que você tem essas crenças todas que te limitam, você incorpora o Exu Veludo. Por mais que ele queira, principalmente se você é um médium muito consciente, aí o que acontece? O seu Exu Veludo quer falar, quer dizer, quer fazer, quer acontecer. Aí a sua cabeça lá incorporada está assim, em nome de Jesus está amarrado. Aí, meu bem, simplesmente você não vai conseguir contribuir nem com você e nem com ninguém. Porque Exu Veludo é isso. Então ele tem a visão do futuro, ele é estrategista, os médiuns, tá? Por causa da vibe do Exu Veludo. Justiceiro, lei do retorno. Lei do retorno. Aquilo que o médium considerar que ele tem que mandar de volta, ele vai mandar. E não associa a lei do retorno com vingança. Porque a lei do retorno, muitas vezes, ela é muito boa para ensinar para o outro o quanto dói tirar, mexer, destruir a vida de quem está quieto. Aí você lembra do gato. Tá? Porque o gato, quando ele é ameaçado, ele está numa calçada, ele está na rua e aparece um cachorro imenso, a maior parte dos gatos, o que faz? Ataca o cachorro. Isso é um filho de Exu Veludo. Então eu acho que o gato foi ótimo, gente. Não sei de onde tirei isso. Tá? Deu certo para explicar. Então a lei do retorno, conquistas inesperadas, porque como esses médiuns têm uma visão de futuro, eles costumam estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Eles vão farejando aonde está o dinheiro, aonde está a oportunidade, aonde está o caminho, tá? Então eles possuem essa inteligência acima da média, tá? São curiosos, como funciona isso, como conserta isso, curiosos sexualmente, curiosos, um exemplo de um médico que eu vi, vou tomar essa ayahuasca com o grupo xamânico, porque eu quero entender essa vibe. Então, esse lado ocultista e curioso dos médios do Exu Veludo é muito forte também, tá? Desbravadores. Então você imagina uma mata, uma selva, e que todo mundo fala assim, olha, não entra nessa selva porque tem uma onça, e essa onça vai te comer. O médio de veludo fala assim, é agora que eu vou. É agora que eu vou. Aí já pega o facão, já começa a cortar o mato, já abre o caminho. Quando vai ver, tem um oásis, com coqueiros, com sereias, com tritãos, aquela coisa de magia, dinheiro, beleza, sexo. Fala assim, não senhor, agora você não vai entrar não. Você estava me colocando medo para desbravar aquela mata e agora você quer vir beber da minha água, comer da minha comida, beber da minha bebida? Vai não. Vai não. Agora você pega o teu facão e tem uma mata ali, ó. Faço mesmo. Aí a pessoa vai fazer encontra onça. Entende parte do justiceiro e desbravador? Então quando você tira um Exu Veludo do caminho dele, um Exu Veludo não, um filho do Exu Veludo do caminho dele, o problema fica sério. Por exemplo,
Vocês acham mesmo que fazer um vídeo aqui no YouTube é uma coisa simples? Não estou falando da dificuldade de tecnologia. Todo mundo sabe que eu tenho essa dificuldade. Eu estou falando do karma coletivo. Imagina quantos médiuns que vêm aqui, assistem o vídeo dos seus 7 encruzilhadas, da Pombagira da Praia, da Dona Mulambo, da Dona Rosa Caveira, do seu Caveira, do seu Tiriri. Essas entidades, esses guardiões, essas pombagiras, se eu guiar, se eu passar, se eu comprometer essas cabeças, eu estou criando um karma coletivo para a minha vida. Você acha que eu quero essa desgraça, essa carniça em cima de mim? De maneira alguma. Eu quero que cada guardião, de cada médium que passa nesse canal, que eu consiga contribuir isso. Mas eu quero que esse Exu, que essa pombagira, que essa espiritualidade possa derramar o axé. Amém, graças a Deus. Para a minha vida, para o meu canal. Então, existe um karma coletivo. E aí, é onde a gente entra para falar de Exu Veludo e ter que ser tão detalhista. E o vídeo tem que ser longo. Porque vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 não é minha cara. Ou eu falo de uma vez, dentro da vibe, a hora que eu estou sentindo o Exu Veludo aqui na minha sala, me dando intuição, me dando vibração, me dando as palavras mais próximas possíveis do correto, do honesto, do justo, do que eu vim aqui bababá, 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 para dar pinta no YouTube. Não é minha cara, tá? Então, lembra-se sempre da associação do gato. Existem os médiuns que podem se negativar com o Exu Veludo. Então, é uma questão que eu tenho que ser repetitivo. O Exu Veludo não se vinga do médium, mas ele dá a lição. Aí, quando ele dá a lição, o médium fala o quê? Exu Veludo me bateu. Exu Veludo se vingou de mim. Exu Veludo judiou. Por quê? Aquela coisa que é só a própria pessoa que acredita. Porque você não vai transformar um homem que ama a liberdade, ama a comunicação, ama o dinheiro, ama os prazeres, ama a liberdade, odeia a opressão, que ele seja vítima de todos esses seus desejos humanos. Você está aí para escutar a ele, tá? E ele está lá para dizer para você o que você tem que fazer, para você parar de reclamar da vida. Mais ou menos isso, dentro de milhões de possibilidades. Então, esses médiuns, quando estão negativados, fiz a listinha aqui, eles são manipuladores, eles são traiçoeiros, eles vão pensar só em si mesmos, justamente por conta essa é a minha dor, é assim que eu sinto, é assim que eu acredito, e pode acontecer de pensar só neles mesmos. Visão, o vício sexual e o vício em jogos. Gente, eu estou falando quando o Exu Veludo está negativado com o médium, pode acontecer algumas dessas características que é o que eu estou colocando. Eu não posso pegar o Aurélio aqui, o dicionário, e falar tudo. Estou falando algumas coisas, tá? E a boemia em excesso. Bom, essas são algumas características quando ele está negativado. Então, meus amores, independente de vocês serem do Exu Veludo ou não, olha que egrégora maravilhosa para vocês cuidarem, para vocês invocarem em um momento de necessidade. Vocês que são bruxos solitários, vocês que são espiritualistas solitários. Olha toda essa egrégora de revelação, de verdade, de caminho, de libertação que Exu Veludo carrega. Ele é uma bênção. Então, como ele gosta da fama e do sucesso,
já compartilha o vídeo, já dá o joinha para honrar o nome dele. Porque por mais que para você seja uma coisa, ele está vendo, gente. Lembra do karma coletivo? A gente não pode achar que o plano espiritual funciona igualzinho às nossas regras aqui. Não. É uma coisa muito abrangente, muito infinita, é um cosmos, tá? É um universo de possibilidades. Então, eu agradeço a quem está aqui no canal, desejo muito axé, que seu Exu Veludo possa abençoar as nossas vidas com dinheiro, com sabedoria, que seus médiuns ou quem convive com Exu Veludo coloque aqui os comentários para enriquecer o vídeo, compartilhe o vídeo, bababá, cansei. E é isso, amados. Muito axé para vocês e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Gratidão.